Bem, agora a gente vai finalizar o conteúdo da apostila e vamos falar sobre o tema educação especial, tá? Que está no artigo 58 da Constituição, que diz o seguinte: entende-se por educação especial, para efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então vamos entender aí esse artigo. Que compreende a educação especial. São justamente as pessoas com deficiências visuais, auditivas, deficiências físicas também, né? E quando ele fala aí dos transtornos globais do desenvolvimento, a gente pode entender aí como TEA, tá? Que é o transtorno do espectro autista. Porque o que acontece? Esses transtornos globais, eles trazem justamente dificuldade de interação social, de comunicação, ok? Então, por isso que ele fala de transtorno global. Antigamente a gente usava muito esta nomenclatura e agora a gente usa, né, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, tá? Que compreende também justamente essa questão do neurodesenvolvimento da criança, onde atinge a sua comunicação, né, a sua interação social, que são os maiores prejuízos. E altas habilidades é o que a gente chamava antigamente de superdotação, são as crianças que realmente têm vamos dizer assim, um QI muito além do que esperado para sua faixa etária, tá? No parágrafo 1º desse artigo 58 diz o seguinte: haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Então vamos lá. É quando necessária, quando a criança, muitas das vezes, ela não consegue executar as suas atividades, né, sem a ajuda do outro. Então, quando isso acontece, é necessário um mediador, tá? Um facilitador que esteja ali acompanhando essa criança no seu ensino regular. Porém, existem ainda as escolas especializadas, né, que a gente conhece aí. Mas hoje entende-se que faz a inclusão a criança que está ali no ensino regular com as outras tidas como normais. Isso chama-se de inclusão. Há controvérsia, uma discussão, né? Cada um pensa de uma forma, mas a gente não está nesse momento aqui para discutir isso, justamente só para falar do que a lei abrange, né? Quais são os direitos, como que se entende, como que a educação se organiza, ok? E não para essa discussão propriamente dita. No parágrafo 2º, eu não falei, mas assim, é necessário também, muitas das vezes, um professor tradutor, um professor de Libras, né, para as crianças da comunidade surda, tá bom? Então é necessário também, não só um mediador, às vezes realmente uma pessoa especializada. No artigo 2º diz o seguinte: o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular, tá? Então, esses atendimentos de forma educacional, elas podem acontecer independente, né, da escola. Justamente para atender às necessidades, né, e às peculiaridades desses alunos. Então, pode ser em centros de tratamento, como a gente conhece o Anne Sullivan, aquele de cegos, que eu esqueci agora o nome, enfim, não lembro agora o nome, o INES, né, dentre outros. A oferta, o parágrafo 3º. A oferta de educação especial nos termos do caput deste artigo tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida, observados os incisos
3º do artigo 4º e o parágrafo único do artigo 60 dessa lei. Então, independente, né, do segmento educacional, essa criança ela tem um direito garantido, tá? A oferta da educação especial. Agora vamos para o artigo 59. Diz o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou subdotação o seguinte: o que eles têm direito, né? O que o ensino vai assegurar a esse educando. E aí diz o seguinte, no inciso 1º diz: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicas para atender às suas necessidades. Isso a gente chama de adaptação curricular, né? Que é justamente dar a esse indivíduo a mesma possibilidade que os demais para a aprendizagem. Ok? Então, às vezes, é necessário um currículo diferenciado, às vezes a gente faz alguma adequação ou realmente alguma, vamos dizer assim, a gente retira algumas coisas, né, que são muito subjetivas, muitas das vezes, para alguns tipos de deficiência. Superdotação não, eles têm realmente altas habilidades e é o contrário, a gente tem que estimular ainda mais. Então, assim, a gente precisa rever os métodos, né, as técnicas a serem utilizadas, os recursos. Muitas das vezes essas crianças precisam de recursos adaptados, materiais adaptados, porque muitas só conseguem realmente aprender através do concreto. Isso é muito importante. No inciso 2º desse mesmo artigo, do 59, diz o seguinte: terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Então, isso quer dizer o seguinte, aqueles que não conseguirem concluir o ensino fundamental em função da sua deficiência, eles têm o direito de concluir por ali. Eles não precisam dar continuidade, ok? Vai acontecer a aceleração para aquelas crianças superdotadas, né, com altas habilidades, porque para elas estarem na escola aprendendo o que elas já sabem, torna-se muito cansativo, muito exaustivo, elas perdem o interesse muitas das vezes, e em função disso é necessário que a gente faça aí essa aceleração, ok? Isso está baseado na lei, então é direito adquirido. No 3º inciso diz o seguinte: professores com especialização adequada em nível médio ou superior para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. Então, ele vai falar aí da questão da nossa qualificação profissional para estar atendendo, né? O que eu percebo muitas das vezes nas escolas das quais eu visito, quando eu tenho algum paciente incluído, né, é justamente a dificuldade dos professores têm em função da sua não formação. Não sabem lidar, né, com essas crianças que têm as suas necessidades educacionais especiais, tá? Porque aqui a gente está falando de deficiências, mas hoje a lei ela ampliou um pouquinho, então a gente tem aí algumas regulamentações, inclusive do TDAH, que tem hoje, por lei, acesso prioritário à cadeira à frente, né? Então a gente está falando aqui, a grosso modo, né, das deficiências que são asseguradas por lei, mas já há regulamentações aí dando direito e garantindo que essas crianças tenham aí um tratamento diferenciado, e é necessário que esse professor faça aí a sua formação continuada, né, se especialize para dar, né, ao sujeito o que ele tem por direito, que é a aprendizagem. No 4º inciso, ele vai falar que a educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas
para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, intelectual ou psicomotora. Então, isso aí é dar seguridade ao indivíduo, né, de ser inserido no mercado de trabalho, independentemente da sua condição, da sua deficiência. Tá? Então, a gente vê hoje várias ofertas de vagas para deficientes, né, para pessoas com altas habilidades. Então, isso é bem interessante. No 5º inciso diz que o acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponível para respectivo nível de ensino regular. E aí a gente finaliza o artigo 59. Não, na verdade não, desculpa. A gente não finaliza, porque aqui agora a gente vai entrar no 59A, tá? Que diz o seguinte: o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. Então, é importante que o poder público tenha realmente conhecimento de quem são esses indivíduos, né, chamados aí de altas habilidades, para que justamente estimule, né, o desenvolvimento deles de forma que dê seguridade no sentido profissional e que realmente eles tenham oportunidades diferenciadas, justamente por conta aí da sua alta habilidade, porque às vezes a gente acha assim, nossa, não, mas fulano é super dotado, é super inteligente, acha que por conta disso ele vai ser bem sucedido, e muitas das vezes não, às vezes ele é um indivíduo frustrado, porque para ele realmente é difícil se manter onde ele não tem interesse, inclusive, né, nos conteúdos abordados, no próprio meio social ao qual ele convive, porque é difícil para ele conversar com outros, né, cujo o seu cognitivo está além, né? Então, às vezes, o outro lado também fica difícil de acompanhar. E aí eles têm muitos problemas, tá? Parece que não, mas o Luciano Huck estava fazendo aí uma temporada, porque eu não tenho assistido televisão, confesso a vocês, mas fez com essas crianças com altas habilidades e a gente pôde perceber realmente, né, como eles são, assim, gênios, né? Mas muitas das vezes eles enfrentam muitos problemas, tá? A vida deles também não é fácil, não. Não é diferente de quem tem as suas limitações e as suas dificuldades, não. Principalmente no Brasil, né? E aí ele agora tem um parágrafo único que diz o seguinte: a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento, tá? Então é importante, né, que a gente identifique tanto as crianças com altas habilidades quanto as crianças com as suas deficiências, seus distúrbios, seus transtornos, né, precocemente. Aqui ele está especificando porque existe, né, um cadastro para essas pessoas, né, justamente no intuito de incentivá-los, promover, ajudá-los, né. No artigo 60, ele diz o seguinte: os órgãos normativos do sistema de ensino estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público. Então, ele está dizendo o seguinte, que independente, né, desse indivíduo fazer parte de uma instituição privada, ele tem alguns direitos, tá, assegurados financeiramente pelo poder público.
Para finalizar agora, o parágrafo único diz o seguinte: o poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, independente do apoio às instituições previstas neste artigo. Ok? Então a gente finaliza por aqui, tá? Espero que tenha sido um módulo produtivo para vocês, né? Apesar de realmente a gente estar num momento difícil, à distância, a gente não tem aquela troca ali tete a tete, né? De experiências, mas vocês podem colocar as suas dúvidas lá na plataforma, que eu estarei lá ao dispor para atendê-los. Desculpa se em algum momento eu não consegui explicar, né, de forma que vocês pudessem entender, mas eu tô aqui para esclarecer qualquer dúvida, ok? A gente está com um grande número de alunos na turma, então às vezes eu demoro um pouquinho a responder para encontrar onde está cada pergunta que vocês colocam. Professora, coloquei mensagem no privado, mas qual privado? Em qual atividade, né? Enfim, mas a gente está junto e a gente vai conseguir, a gente vai superar esse momento, tá bom? Eu espero vocês na aula, né? E na próxima semana, nossa avaliação e entrega dos trabalhos, tá bom? Obrigada aí pelo carinho de vocês, por estarmos juntos, distante, e até breve. Um grande beijo.